professor Fábio Farias apresenta cinemática. Parte final. Segunda questão. Um automóvel faz uma viagem em 6 horas e sua velocidade escalar varia em função do tempo, aproximadamente como mostra o gráfico. A velocidade escalar média do automóvel na viagem é: letra A, 35 km por hora, letra B, 40 km por hora, letra C, 45 km por hora, letra D, 48 km por hora ou letra E, 50 km por hora. Eu voltei para ajudar vocês com a segunda questão. Novamente eu falo para quem está me vendo, questões que podem ocorrer no Enem ou que já ocorreram no mesmo formato ou então até com características diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. E aí por quê? Você tem que estar preparado para vários formatos de perguntas, de questões. Porque o conhecimento, como eu falei, é o mesmo. Nesse caso, cinemática, com aplicações de MRU e MRV. E nesse caso vai ter a definição teórica dos dois, mas a aplicação prática de um só. Vocês vão falar, como assim? Novamente, para a gente ganhar tempo, eu já fiz um esboço do que você vai ter. Esse gráfico é o que já está na questão. Gente, é fácil, facílimo. Ele já vem te dizendo que isso aqui é um gráfico onde indica velocidade por tempo. Geralmente ele indica aceleração. Se você olhar bem, porque houve mudanças de velocidade no decorrer do tempo. Mas para o nosso caso, não vai ser preciso calcular essa aceleração. Por quê? Ele pediu para você calcular a velocidade média escalar de todo o período. A velocidade média é um valor médio da velocidade. Ele não quer saber quanto foi de aceleração. Ele só quer saber qual foi a velocidade média total, ou seja, desde que ele saiu até quando ele chegou. Se ele saiu em 0, que é o tempo inicial, e chegou em 6 horas, eu sei que o ΔT total é o período do tempo final menos o tempo inicial. 6 menos 0, 6 horas. E o espaço todo que ele percorreu? Aí eu vou ter que calcular separadamente, porque como ele estava com velocidades diferentes em determinado tempo, vocês concordam que ele ou percorreu uma distância maior ou menor? Então, para cada mudança de velocidade, eu vou ter uma variação de espaço diferente. Então, eu tenho que calcular isso primeiro, para poder saber quem é esse ΔST. ΔS seria intervalo de espaço, ou variação de espaço, distância, e o T de tempo. De total. Esse T de total, no caso. Então, vou ter distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. O tempo está claro. Ele falou na questão que foi 6 horas. Então, está aqui já. Como eu calculo isso aqui? Usando a formulazinha, gente. ΔS, se você puser lá na fórmula, é V igual a V vezes T. É a velocidade vezes o tempo. Como você pode ver que durante esses intervalos ficou constante, é uma velocidade só. Então, ficou fácil. No primeiro intervalo, que eu vou chamar primeiro intervalo de tempo, de espaço de ΔS1, é esse, ó, ΔS1. Qual é a velocidade dele? 30. Durante que intervalo? 3 horas. Então, no ΔS1, eu tenho 30 vezes 1. ΔS1 igual a 30. No caso, a gente está usando quilômetros e horas, então já está unificado. ΔS1 igual a 30 km. Já tem a primeira parte que ele andou. Até aqui, se deslocando a 30 km por hora durante 3 horas, eu tenho, aqui é 3, né? Desculpe, são 3 horas. São 30 vezes 3, 90. Perdão, acontece. Corrigindo na hora da prova que importa, não pode corrigir, lembrar depois. É bom por isso sempre dar uma revisada, tá? Então 30 vezes 3, 90. Primeiro espaço percorrido. Vamos fazer aqui para ganhar tempo. ΔS2, esse está fácil. Qual é a velocidade dele nesse segundo pedaço? Entre 3 e 4. 0, ele está na linha 0 aqui. Na ordenada ele corresponde ao 0. Então ele não tem velocidade. Ele deve ter parado num posto de gasolina. Se ele estava numa estrada, ele parou por algum motivo. Não vamos entrar em detalhes técnicos. Então o ΔS2 não houve deslocamento, portanto é 0 a distância, 0 km. E agora, ΔS3 igual a V vezes T. Houve. Agora houve porque ele retomou a velocidade. Isso se chama aceleração. Ele estava do 0 e foi para essa velocidade. Como não é esse para a gente não é importante, porque a gente quer a média total, a média escalar total, eu só preciso saber o quanto ele andou aqui. Ora, ele andou de 4 até 6, gente, 2 horinhas. 2 horinhas aqui, que velocidade? A 60. Então, ΔS3 vai ter 60 vezes que tempo? 2. Então, a distância percorrida nesse terceiro momento foi quanto? 120 km. Resultado. O que eu vou fazer agora?
vou botar na minha fórmula que eu quero para calcular a velocidade média total, essa velocidade média escalar, que é a ΔST. Seria a soma das 3 velocidades. Então, ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3. Tudo isso dividido pelo ΔT, que é o intervalo total, que eu já posso até botar que é 6, né? 6 horas. Velocidade média total, velocidade média escalar total é a soma dos 3, 90, mais 0, mais 120. Tudo isso dividido por 6. Olha que lindo. Gente, 90 mais 120 dá 210. Tudo isso dividido por 6. E aí, fazendo aquela continha básica de divisão, que eu sei que todo mundo aqui manja, é tranquilão. Se você dividir isso por 6... Ah, tenho dificuldade. Gente, 210 dividido por 3 dá 70. Ah, professor, mas é por 6. Se é o dobro, eu vou dividir por 2. Então dá 35. Para quem quer fazer de cabeça sem perder tempo. Vamos lá. Se eu dividir por 3, 210 não dá 70? Ah, mas eu vou dividir por 6. Então eu vou dobrar a divisão. Se eu vou dobrar a divisão, eu vou dividir mais uma vez por 2. Então o 70 vira 35. Tá? Isso é só um jeito de fazer a conta rápida. Se você tiver dificuldade de fazer isso aqui. 21 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 3. Desce o 0. 30 dividido por 6 dá 5. Sobra nada. Tá? É só uma forma de adiantar para vocês essa questão de fundamentos em matemática, que vocês têm que estar afiados. Lembra que eu falei? Não vão ter nenhum cálculo complicado, mas precisa estar com isso aí o quanto mais rápido desenvolver essas operações, melhor. Então, qual é a velocidade média escalar total desse nosso querido? 35 km por hora. Essa foi a média de velocidade para toda a distância que ele percorreu, que foi 210 km, no período de 6 horas. Contando as variações de velocidade, a parada de velocidade e a retomada de velocidade. Legal? Isso é uma questão que pode cair no Enem pelo fato de envolver vários conceitos ao mesmo tempo. E ter gráfico, porque o Enem adora um gráfico. Vocês têm que começar a gostar deles também. Legal? Saindo da frente para vocês copiarem. Espero que tenha ficado claro que a resolução é bem simples. E vamos para a próxima. Estou esperando vocês no terceiro vídeo. Fui!